Bom, no vídeo agora eu vou apresentar o conceito de pilha, que é um conceito muito importante para entender o funcionamento de vários programas e vai ser bem importante para os próximos assuntos também dos próximos vídeos. Bom, quando o programa está executando, a gente pode dividir meio que a memória dele em alguns segmentos. O primeiro segmento seria o segmento de texto, seria a seção onde tem o código executável, seria o lugar onde tem as instruções efetivamente do assembly, né? A parte que o computador vai ler como instrução para poder executar. Tem também a parte de dados, né, a seção de data, que é onde ficam dados que não são instruções, né, são dados armazenados. E aqui está dividido em dois, RO data, que seria read only, né, que são dados que só podem ser lidos, não podem ser escritos, e o data normal, que seriam de dados. E, geralmente aqui ficam, por exemplo, variáveis globais ou variáveis estáticas, que já são colocadas na memória quando o programa inicializa. E esse segmento ele não cresce enquanto o programa está executando, ele fica de um tamanho fixo durante a execução do programa, e ele armazena essas variáveis, variáveis globais, outras variáveis que já são inicializadas junto com o programa. Tem a heap é onde ficam toda a memória alocada dinamicamente. Então, se durante o programa você usou um malloc ou um calloc, essa memória vai ser alocada nesse segmento de heap, e ela cresce e diminui, ela varia de tamanho enquanto o programa está rodando, ela não é fixa, que nem os outros mostrados até agora. E o último, que é o nosso foco do vídeo, é a stack, ou a pilha. Vale lembrar que, pelo desenho, que nós temos aqui, por exemplo, de texto, o data, depois a heap, eles seguem crescendo eles seguem o crescimento da memória. Então, por exemplo, aqui nós temos o endereço 0, que seria o início da memória, e quanto você desce, o endereço vai crescendo até aqui, que seria o final da memória. Então, tudo isso, todos esses outros segmentos começam dos endereços mais baixos, e a heap também, ela começa de um endereço mais baixo e vai crescendo para endereços mais altos. Mas a stack é o contrário. Ela começa do endereço mais alto de memória e enquanto ela for crescendo, ela vai crescendo ao contrário, ela cresce para baixo. Então esse é um ponto importante de lembrar, que ela cresce ao contrário do normal. Bom, então o que é uma pilha? Uma pilha é uma estrutura em que a gente pode colocar alguma coisa no topo ou retirar algo do topo. Seria um LIFO, né, que é last in, first out, ou seja, o último que entrou é o primeiro a sair. E aqui tem uma imagem de uma pilha de prato, mas a ideia é mais ou menos essa. Se você tem uma pilha de prato e você quer tirar um prato, a ideia é que você tire o prato de cima, o primeiro prato. Se você quer colocar um outro prato, se você quiser empilhar, você vai colocar um outro prato aqui em cima também. Você não vai colocar aqui no meio ou tirar do meio e derrubar tudo, quebrar tudo no chão. Então, você pode meio que resumir a pilha a duas operações. A colocar alguma coisa no topo, seria o push, ou a retirar algo do topo, seria o pop. Então, push e pop seriam as duas ações que você pode fazer diretamente com a pilha. Bom, então como ela fica organizada em memória? Tem dois registradores, né, que são o RSP e o RBP, ou ESP e EBP, né, dependendo se são 32 ou 64 bits. E o RSP, ele é o stack pointer. Então, ele é um registrador que guarda o endereço do topo da pilha, né, do último elemento. E o RBP é o base pointer, que ele guarda o endereço da base da pilha, né, que seria o início da pilha. E aqui na imagem do lado a gente consegue ver que o RBP e o RSP estão apontando para o mesmo endereço. Isso quer dizer que a pilha está vazia. O início da pilha é igual ao final dela, quer dizer que ela está vazia. E outro ponto de interessante de ver essa imagem é que, como eu falei, a pilha cresce ao contrário, ela cresce em direção aos endereços mais baixos da memória. Então, se essa pilha fosse crescer, esse RSP iria subir aqui para cima e ia apontar para cá, por exemplo. Então, o endereço dentro da pilha seria o RBP menos 4, por exemplo, se o RSP subisse aqui para cima. E já o endereço RBP mais 8 seria fora da pilha. Então, isso às vezes confunde um pouco, né? Se você pegou a base da pilha e somou alguma coisa, você saiu da pilha. Se você subtraiu, você pode ainda cair na pilha. Então, isso é uma coisa que confunde, né? Porque o endereço base seria o maior endereço da pilha. E os outros endereços são menores, porque ela cresce no sentido dos menores endereços. Bom, como que se manipula a pilha? Bom, o push e o pop seriam as duas instruções mais alto nível, digamos assim. Então, o que o push faz? O push seria colocar algo na pilha, ela recebe um registrador. Então, push RBP. O que eu estou falando? Coloca o conteúdo de RBP na pilha. Então, o que essa instrução faz ela já pega o conteúdo de RBP, coloca na pilha e já ajeita o RSP, que é o registrador que aponta para o topo da pilha, para apontar para o novo topo da pilha. Então, o que ela faz é coloca o RBP na pilha, digamos assim, de uma maneira mais direta. O contrário seria o POP. O POP RBP te retira o elemento do topo da pilha e coloca no registrador passado. No caso aqui, POP RBP.
vai retirar o elemento que está no topo da pilha e vai colocar o conteúdo dele em RBP. E lembrando que ele vai fazer o RSP apontar para o novo endereço do topo da pilha, já que a pilha agora diminuiu. E você pode fazer isso manualmente também. Então você pode add e o sub, que são subtrair ou incrementar o valor do RSP, que aponta para o topo da pilha. Então, se você quiser aumentar a pilha, você subtrai o valor de RSP, porque lembra que a pilha cresce ao contrário. Então, sub RSP 0x10. O que você fez foi aumentar o tamanho da pilha em 0x10, ou seja, você alocou uma memória de tamanho 0x10 na pilha. E o contrário seria o add. Add RSP 0x10. Você somou ao RSP 0x10. Então você diminuiu a pilha em 0x10. Você desalocou a memória da pilha. Bom, e o lia, que é Load Effective Address, que ele vai ler algo da memória. Então, no caso, ele pode ser usado para ler algo da pilha. Né? No caso aqui, você tem que passar o endereço do que você quer ler. Né? Então, RBP menos 0xa. É muito comum, quando você for ler algo da pilha, você passar com uma base e um incremento, né? E um deslocamento. Então, no caso, é algo que está a 0xa da base da pilha. Lembra que tem a subtração porque a pilha cresce ao contrário. Então, esses seriam os 3 métodos, digamos assim, mais diretos de manipular a pilha. Então, por que a pilha é importante? Primeiro, para a declaração de variável. Fazer alocação dinâmica, em geral, é mais trabalhoso e complicado. Então, se você só declarar variáveis diretamente, elas são colocadas na pilha e meio que é mais fácil e mais rápido de controlar, né? Nem sempre é melhor, mas é o jeito mais fácil, geralmente, de declarar variável. Então, por isso que ela é importante. Além disso, em chamada de função, quando você vai executar uma função, o programa depois tem que saber voltar para onde ele estava antes. Então, geralmente, as informações do retorno, do endereço de retorno da função, tem que ser, são armazenadas na pilha. Então, ela também é muito importante para a chamada de função. E um outro ponto que pode surgir é sobre o RBP, porque eu comentei que a pilha começa no endereço mais alto da memória. Então, por que eu preciso guardar a base da pilha, né? E o ponto disso é que você, às vezes, quer criar um novo contexto, seria meio que uma nova pilha, entre aspas. Por exemplo, eu tenho a minha pilha no programa rodando, e aí eu chamo uma outra função. O que eu posso fazer, eu posso deslocar esse RBP para cima, e aí eu crio meio que uma nova pilha. E aí depois, quando eu termino de executar essa função, eu volto o RBP para onde estava antes, e aí eu volto para a minha pilha antiga. Eu não estou, efetivamente, não está usando uma nova pilha, você está utilizando outro pedaço da memória, mas para a função que está executando é como se ele tivesse uma pilha só para ele. Então ele não vai interferir nos dados da função antiga. Então o RBP também é muito importante para poder fazer esse controle da pilha. Bom, agora eu vou explicar com mais detalhe como funciona uma chamada de função e como o computador utiliza a pilha para organizar essa chamada de função. Bom, aqui no canto, esse retângulo preto, eu coloquei como se fosse um trecho do assembly, né, seriam as instruções, e aqui na direita nós temos uma imagem da pilha. Primeiro, olhar para a pilha, nós temos o RBP, que é o ponteiro que marca a base da pilha, e o RSP, que é o ponteiro que marca o topo da pilha. Nesse caso aqui, o RBP está para cá e o RSP está aqui. Essas variáveis seriam tudo que o programa estava utilizando e colocando na pilha até agora, né? Vamos supor, por exemplo, que a gente está na main. Então, todas as variáveis que foram declaradas na main e tudo mais que foram para a pilha estão aqui, as variáveis. Esse RBP antigo e o endereço de retorno não precisa se preocupar muito agora. Com o decorrer do vídeo, eles vão ficar um pouco mais claros do que eles são. Bom, então, essa seta amarela indica a instrução que está sendo executada agora, né? Seria o endereço sendo apontado pelo RP, ou EIP, que é o registrador que guarda o endereço da instrução que está sendo executada. Então, a gente chega numa instrução chamada call, que é a instrução que chama a função, né? E lembrando um pouco do vídeo sobre as instruções básicas da assembly, o que essa função faz é trocar o EIP, o RP, o registrador, que marca a instrução que está sendo executada, para o endereço da função. Então o programa vai passar a executar as instruções da função, mas ele guarda o endereço de onde ele estava na pilha. Então, né, basicamente o que ela faz é isso, ela vai guardar o endereço de onde está na pilha, que vai ser o endereço de retorno da função, e vai mudar o registrador, o RP, para o endereço da função. Então ele vai começar a executar a função, né? Então vamos passar aqui. Bom, aqui ele empilhou o endereço de retorno, você vê que o RSP subiu um pouquinho, e aqui ele mudou onde ele está. Agora ele está dentro das instruções da função. E as duas primeiras linhas, as duas primeiras instruções, nós temos um push RBP, então ele vai empilhar o RBP, que é esse ponteiro, o registrador que marca a base da pilha, e depois ele vai fazer move RBP e RSP, ou seja, o RBP vai receber o conteúdo de RSP. Então o que ele fez aqui? Ele guardou o RBP antigo e fez o RBP
ficar igual ao RSP. Então é como se a pilha estivesse vazia agora. Se o topo e a base são as mesmas, é como se a pilha estivesse vazia. Então a ideia é que para a função agora ela pode utilizar a pilha sem interferir no que estava antes. Então a pilha agora é como se ela começasse a partir daqui para cima. Seria a stack ou stack frame só dessa função. E aí a função vai rodando e ela pode em algum momento querer alocar coisas na pilha. Então ela pode, por exemplo, usar o sub RSP 0x10. Então vai subtrair o valor de RSP em 0x10. O que isso faz é liberou espaço na pilha, né? Alocou memória na pilha, onde ele pode guardar as variáveis e outras coisas. Durante a execução ele pode fazer isso várias vezes. E aí no final da função vão ter duas instruções, aqui a leave e a hat. O que a leave faz, ela vai setar o RSP para ser igual ao RBP, ou seja, é como se vai fazer o topo ser igual à base, então é como se desse pop em tudo que está na pilha, vai desempilhar tudo que essa função colocou. Então aqui, a função voltou, a pilha voltou a estar vazia, digamos assim, e vai fazer o RBP receber o valor do RBP antigo, né? Lembrando que esse valor aqui era o valor que o RBP tinha antes da função chamada, então ele vai fazer o RBP receber esse valor que estava na pilha, então o RBP volta lá para baixo, e vai tirar, vai desempilhar esse valor aqui. Então, agora o RCP desceu e a gente está na instrução RET. A instrução RET é a instrução de retorno. Que ela vai fazer? Ela vai desempilhar o endereço daqui, que é o endereço de retorno que a gente guardou, e vai mudar o registrador RP para ser esse endereço de retorno. A gente vai voltar para onde a gente estava antes de chamar a função. E agora ele voltou, né? Ele tinha chamado dessa instrução, agora ele está na próxima, como se estivesse rodando normalmente. E no canto aqui dá para ver que a pilha está exatamente igual ela estava antes da função ser chamada. Então, acho que 2 pontos que são importantes prestar atenção aqui é como funciona esse esquema enquanto está chamando a função, do que ele empilha, o que ele faz. E lembrar que quando a função termina, a pilha está igual ela estava antes. Ou seja, tudo que a função fez, que só usou na pilha, se perdeu. Todas as variáveis que foram alocadas pela função não estão mais aqui na pilha agora. Então, é por isso que quando você declara variáveis e outras coisas na função, você não pode acessar depois na main, por exemplo. Você estava na main e você, em C, pensando agora, você chamou uma função e declarou variáveis lá. Quando você retorna para main, você não pode acessar mais as variáveis, porque elas já se perderam. Então, acho que isso explica um pouco melhor de por que isso acontece. E era isso que eu tinha que falar para esse vídeo, e o material de apoio está todo no Gitbook, e os links estão na descrição do vídeo.